Em maio de 2007, dois designers chamados Brian Chesky e Joe Gebbia moravam num apartamento em São Francisco que eles não conseguiam mais pagar. O aluguel tinha subido, a renda não, e o saldo bancário encolhia todo mês. Nessa mesma semana, uma grande conferência internacional de design chegou à cidade e todos os hotéis de São Francisco esgotaram. A história oficial conta que eles compraram 3 colchões de ar, transformaram a sala num bed and breakfast improvisado e cobraram de 3 estranhos para dormirem no chão em troca de um teto, de um café da manhã e de uma promessa. Chamaram de Air Bed and Breakfast. O que ninguém calculou naquela primeira noite foi o tamanho do número que estava sendo inaugurado. Ali nascia uma empresa que, em menos de 10 anos, seria avaliada em mais de 30 bilhões de dólares, teria mais anúncios que as 5 maiores redes hoteleiras do planeta juntas, e estaria em guerra com câmaras municipais, defensores de inquilinos e lobistas de hotéis em quase todo o continente que tivesse uma crise de habitação funcionando. Hoje a Airbnb tem mais de 7 milhões de anúncios ativos em mais de 220 países e regiões, e é uma das marcas de viagem mais reconhecidas do mundo. A imprensa tratou isso por anos como a história de um app de sofá-cama que desestabilizou a indústria hoteleira. Mas o problema de encarar isso como uma história de um app esperto é que ele esconde a matemática inteira. Não foi uma brecha. Não foi um glitch do sistema que um mau ator achou e explorou. Foi a economia do imóvel subutilizado, escancarada, sem nenhuma das camuflagens habituais. E quando você entende o que a Airbnb realmente construiu, uma plataforma Lianxi em tempo real, que precifica noites excedentes de moradia a uma taxa que muda a cada minuto conforme a demanda, você começa a enxergar os mesmos mecanismos, só vestidos com mais educação, rodando em toda a plataforma que já tentou vender capacidade ociosa como produto. Pegue a Vrbo, que focou em aluguéis de casa inteira para férias anos antes da Airbnb existir, e ainda assim, durante a maior parte da sua história, nunca conseguiu entrar nos mercados urbanos, porque não resolveu o problema da confiança de estranhos dormindo em casa de estranhos. Pegue a Booking.com, que construiu um dos maiores marketplaces de hospedagem do planeta, e ainda assim, durante a maior parte da história, tratou aluguéis de temporada como uma categoria lateral enxertada no seu inventário hoteleiro, porque a unit economics de gerenciar hosts individuais era fragmentada demais para se pagar. Pegue a Oyo, uma empresa indiana de hospitalidade que tentou franquear hotéis econômicos do mesmo jeito que a Airbnb franqueou quartos vagos, e acabou implodindo sob o peso de anúncios fraudulentos, com uma avaliação que desabou de 10 bilhões de dólares para cerca de 1/10 disso em 3 anos. Esse não é um problema de margem de 6 ou 7%. Esse é um negócio que durante a maior parte dos seus anos iniciais, perdeu fisicamente mais dinheiro a cada nova cidade que ativava do que ganhou com as reservas fluindo por ela. Então aqui está uma pergunta real escondida embaixo de tudo isso. Se alugar um quarto por uma noite é só entregar uma chave e trocar os lençóis, por que uma plataforma coordenando esse intercâmbio sangra dinheiro por anos, enquanto os hotéis que ela supostamente desestabilizava registravam margens operacionais consistentes? E por que, ano após ano, a Airbnb registrou alguns dos maiores prejuízos de cabeça de qualquer startup da história do Vale do Silício, enquanto seus hosts, individualmente, continuavam listando suas propriedades e dando lucro já no primeiro mês? A resposta honesta é que o anúncio não é o produto. O anúncio é só o mecanismo de entrega. O produto de verdade, a coisa sendo comprada, vendida, defendida em tribunal e disputada por lobistas, é uma plataforma em tempo real para descoberta de preço e verificação de confiança sobre um perecível, à noite, que vale alguma coisa hoje e vale absolutamente nada amanhã. E antes de entender como uma empresa desse tipo ganha dinheiro, você precisa entender como um quarto vago dentro de um apartamento residencial se transforma num marketplace de dezenas de bilhões de dólares antes que um único hóspede faça check-in. Nos Estados Unidos, uma reserva padrão na Airbnb custa ao hóspede algo entre 100 e 300 dólares numa típica estadia urbana de 2 noites. Parece uma transação simples e transparente. Não de verdade, porque no instante em que o hóspede clica em reservar, aquele pagamento se divide em pelo menos 2 direções, e às vezes 3 ou 4, dependendo da duração da estadia, se o host é superhost, se o anúncio está no mercado com taxa de ocupação local que a Airbnb coleta e repassa em nome do host, e se a reserva foi feita com crédito promocional financiado pelo orçamento de marketing da própria Airbnb. Por padrão, a Airbnb cobra dos hosts uma taxa de serviço de 3%, e separadamente cobra do hóspede uma taxa que pode variar de 6% a 14% do subtotal da reserva, frequentemente estruturada para ser maior em estadias curtas e menor em estadias longas. Para uma reserva típica, essa é a história inteira. Para uma reserva mais longa ou de maior demanda, a divisão pode se deslocar sob o que a Airbnb chama de melhorias de precificação, onde a plataforma recomenda que o host ajuste a diária para cima ou para baixo com base em sinais de demanda ao vivo, e captura silenciosamente margem adicional no lado da taxa de serviço do hóspede conforme o subtotal sobe. Agora lembre do que eu disse sobre o anúncio não ser o produto. Porque a comissão do host sozinha, em torno de 3%, não é suficiente para bancar o lado da plataforma na equação. A Airbnb empelha por cima da economia da reserva uma fonte de receita inteiramente separada. Os hóspedes pagam uma taxa de serviço que fica por cima da diária, mas não passa pelo host de jeito nenhum. Uma reserva de 240 dólares pode carregar uma taxa de hóspede de 28 dólares que vai inteirinha para a Airbnb, separada dos 3% de comissão do host já descontados do subtotal da diária. A Airbnb também vende posicionamento promocional para hosts, que querem mais visibilidade nos resultados de busca. Cobra uma estrutura de taxa separada para gestores de propriedades profissionais através do que chama de modelo de taxa só host,
E no caso das Experience, a plataforma leva uma comissão de 20% sobre atividades vendidas junto com a hospedagem. Aqui está o detalhe que mais importa. Perto da metade das reservas da Airbnb hoje vem do que a indústria chama de hosts profissionais, o que significa que uma fatia significativa do que parece na superfície aluguel peer-to-peer de quarto sobrando é, na verdade, um portfólio de imóveis gerenciados gerando receita através de uma estrutura de taxas que se parece mais com uma franquia hoteleira do que com uma transação de sofá-cama. Isso não era um mural de comunidade. Era um marketplace construindo silenciosamente múltiplas camadas de taxas em cima de uma transação de hospitalidade da qual quase não possuía o inventário. Adicionar esse tipo de monetização em camadas é claramente valioso, mas é aqui que fica interessante. Porque construir a coisa que vale a pena monetizar, a confiança não é uma acumulação gradual. É uma mudança de patamar que precisa ser paga adiantado. O anúncio não consegue produzir receita até que os dois lados acreditem que o outro lado não vai roubá-los. E essa crença é a coisa mais cara que a plataforma já teve que fabricar. Estimativas para o custo real de lançar a Airbnb numa única cidade nova variam de alguns poucos milhares de dólares no extremo mais baixo, até bem mais de 1 milhão, uma vez que você contabiliza os bônus de aquisição de hosts, os créditos promocionais de hóspede, as reservas de seguro para a primeira rodada de reclamações de dano à propriedade, o lobby regulatório local e o custo base de manter uma equipe de operações local cujo único trabalho é garantir que existam casas suficientes e viajantes suficientes no mesmo lugar ao mesmo tempo, sendo o primeiro, de longe, o lado mais difícil de conseguir. Esse número maior se decompõe em mais ou menos subsídio direto e gastos de marketing, mais outro grande pedaço representando o custo amortizado da infraestrutura global de engenharia que a Airbnb precisou construir só para lidar com o ranking de busca, a precificação dinâmica, a verificação de identidade, o roteamento de pagamento e a detecção de fraude em milhões de reservas simultâneas em dezenas de países, todos os dias. Críticos da estrutura de custo da Airbnb argumentam que esses números estão inflados pelo fato de que ela subsidia os mercados iniciais com lucros dos maduros, o que significa que o dinheiro está, na prática, se movendo de uma cidade que já funciona para uma que ainda não funciona. Custo. Mesmo as estimativas independentes mais conservadoras ainda aterrissam na casa de vários anos de operação subsidiada por mercado novo antes que uma cidade alcance um flywheel autossustentável, onde oferta traz demanda e demanda traz oferta, sem ninguém na sede tocando em nada. De um jeito ou de outro, estamos falando de gastar uma fortuna em algo que, visto como um pedaço de hospitalidade, estatisticamente é muito mais provável de sangrar dinheiro nos seus primeiros anos do que de alcançar lucratividade. Imagine 100 cidades que a Airbnb ativa numa janela de 5 anos. Dessas 100, talvez 30 produzam algum dia margem de contribuição positiva consistente, o tipo de volume de reserva estável e confiável que cobre as operações locais e dá lucro por cima. Dessas 30, mais ou menos um punhado se torna mercado âncora, puxando volume suficiente para subsidiar regiões inteiras. Desse punhado, talvez uma ou duas se tornem o tipo de mercado em que a ocupação é tão alta e a densidade de hosts tão profunda que a plataforma mal precisa subsidiar. E desse pool, em média, só um número minúsculo que desaparece se torna o tipo de mercado urbano central que gera a maioria da receita de aluguel de curta temporada de um continente inteiro. O custo de toda a cidade lucrativa que a Airbnb opera precisa carregar o custo das dezenas que nunca deram retorno. Então aqui está a pergunta que deveria estar te incomodando agora. Se ativar um mercado novo é assim tão assimétrico, com o fracasso sendo o resultado padrão na maioria das cidades durante anos, como alguém justifica despejar bilhões de dólares numa rede de hospitalidade? A resposta é que Wall Street não olha para uma plataforma de aluguel de curta temporada do jeito que olha para um operador hoteleiro ou uma empresa de administração de imóveis. Olha mais como um operador de marketplace cruzado com uma empresa de dados. Em hospitalidade comum, o lucro escala mais ou menos com quartos próprios. Você constrói mais chaves, você ganha proporcionalmente mais dinheiro. A economia de plataforma de aluguel de curta temporada não funciona assim, é torta de propósito. Um único mercado urbano denso pode gerar margem de contribuição suficiente para cobrir os prejuízos de dezenas de cidades menores que nunca alcançaram escalas. Veja como as plataformas dessa indústria são construídas ao redor dessa assimetria de maneiras bem diferentes. A Booking.com espalha suas apostas entre hotéis, hostels e aluguéis de temporada, usando seu enorme negócio hoteleiro existente para absorver o custo de uma categoria fragmentada de aluguel de temporada que não se paga sozinha. A Vrbo se apoia pesadamente em aluguéis de casa inteira para férias, focando em mercados suburbanos e de resort, onde os hosts são profissionalizados muito antes de se inscreverem, evitando o problema da confiança inteiramente. A Will entrou de cabeça numa área estreita, hotéis econômicos na Índia e no Sudeste Asiático, e cavalgou essa especialização até se tornar a força dominante numa categoria completamente nova de hospitalidade econômica franqueada, antes que o modelo ruísse sob o próprio peso. Atravessando essas plataformas, a take rate implícita da reserva subjacente varia de 3% em mercados de comissão pura de host até 20% em mercados empilhados de taxa só host e taxa de hóspede, números que seriam extraordinários em quase qualquer outro tipo de negócio de hospitalidade. E quando os investidores avaliam essas plataformas, eles mal olham para a receita de reserva atual. Eles estão precificando mercados que ainda nem lançaram, com base em dados de demanda de viagem que têm só poucos anos.
Aí veio uma categoria de receita tão distorcida que reescreveu a estratégia da plataforma inteira em tempo real. Você já conhece os nomes. ExperienceLocksAirbnb.org. São linhas de negócio originalmente enxertadas no marketplace de hospedagem que se mostraram surpreendentemente eficazes como produtos de extensão de confiança para a plataforma central. O que se seguiu foi uma das adjacências de marketplace que mais cresceu rápido na história. A demanda ultrapassou tanto a oferta de hosts que mesmo a taxas de comissão premium, hosts desligavam seus calendários e hóspedes esperavam meses por uma única estadia disponível nos mercados mais populares. Aqui está a reviravolta, porém. O gargalo não eram os imóveis. O estoque de moradia por trás dessas reservas era em grande parte o mesmo inventário já assentado na plataforma. O gargalo era a confiança em escala, especificamente a capacidade de convencer um hóspede a ficar numa casa que nunca tinha visto, numa cidade que nunca tinha visitado, com um host que não tinha reputação de marca fora de um sistema de 5 estrelas que a própria plataforma teve que inventar do nada. Então a empresa por trás desses anúncios fez algo incomum. Ela gastou centenas de milhões de dólares enviando fotógrafos profissionais às casas dos hosts, construindo um programa de fotografia gratuita que padronizou a qualidade dos anúncios em milhões de propriedades, anos depois que o modelo de reserva já estava aprovado e já era um sucesso. Porque nessa categoria, a confiança visual se tornou uma barreira de entrada tão valiosa quanto o próprio inventário. Mas um negócio de experiências cria um tipo diferente de problema. Um que nada tem a ver com fotos ou algoritmos de ranking. Quem realmente paga por tudo isso? Aqui vai algo que surpreende a maioria. Na economia de aluguel de curta temporada, a pessoa ficando na casa quase nunca é a pessoa pagando o custo integral da estadia. Entre a plataforma e o host senta uma longa cadeia de instituições, arrecadadores de taxa de ocupação, serviços de limpeza, empresas de administrar imóveis, provedores de verificação de identidade, processadores de pagamento e um grupo de intermediários chamados de empresas de gestão profissional da Airbnb. Por causa dessa cadeia, o payout por reserva que às vezes você ouve citado em relatórios de ganhos de hosts, conhecido como o Gross Host Payout, quase nunca é o que realmente muda de mãos. Plataformas negociam estruturas de taxa de serviço, acordos de coleta de imposto e benefícios de tier de host com gestores e hosts individuais atrás de portas fechadas, em troca de manter o anúncio ativo e o calendário sincronizado durante a temporada alta. A brecha entre os altos 3% de taxa de host públicos e a líquida take fee privada que o host realmente recebe depois de taxas de limpeza, comissões de gestão, impostos de ocupação e taxas de serviço da plataforma em ambos os lados tem um nome na indústria. Eles chamam de take rate gap, e ele produz um resultado estranho. Uma plataforma pode anunciar publicamente uma comissão de host de 3%, enquanto sua média real de captura por reserva, uma vez somadas a taxa de hóspede, a taxa só host para profissionais e a receita de publicidade, fica mais perto de 14 ou 15% do valor total da transação, porque a comissão visível mal dá conta da extração de receita real da plataforma. Se o sistema de ganhos já é tão emaranhado assim, você precisa perguntar quem está capturando quietamente a maior fatia de cada reserva concluída. Nem sempre é a plataforma. Um punhado de empresas de administração de imóveis, operadores de aluguel de temporada e redes de limpeza controlam uma fatia enorme do pipeline de oferta de hosts em mercados maiores como Paris, Londres e Los Angeles. O trabalho deles no papel é gerenciar anúncios em nome dos proprietários, garantindo reservas, coordenando limpezas e lidando com a comunicação com o hóspede. Na prática, eles têm uma alavancagem enorme. Recuse oferecer take rates favoráveis, e um gestor pode simplesmente mover seu portfólio inteiro para uma plataforma concorrente como Vrbo ou Booking, cortando uma empresa de aluguel de curta temporada de uma fatia significativa do seu melhor inventário listado do dia para a noite. Isso cria um incentivo genuinamente estranho. Gestores de imóveis e redes de limpeza frequentemente preferem hosts com mais anúncios, porque mais anúncios significa mais receita de gestão para eles, e tipicamente eles estruturam contratos de gestão que cobram uma comissão plana de 20 a 25% sobre o valor bruto da reserva, em camadas por cima do que a plataforma já leva. É parte do motivo pelo qual hosts de propriedade única na Airbnb lutaram durante anos para fazer a economia funcionar mesmo depois de qualificados na plataforma, porque não conseguiam espalhar uma taxa de limpeza fixa e um custo de gestão por reservas suficientes para fazer cada estadia se pagar. E aqui está a parte mais cruel de todo o arranjo. Hóspedes pagando uma taxa de serviço por cima da diária, por cima da taxa de limpeza, por cima do imposto de ocupação, não veem nenhum dos descontos negociados pelo host. Eles são com frequência os únicos pagando algo perto do preço de etiqueta integral da estadia, enquanto todo mundo upstream quietamente leva uma porcentagem do topo da reserva. Então a precificação é estranha. Os intermediários são poderosos. E o sistema inteiro é construído para proteger uma vantagem de matching em tempo real que fica mais fina a cada ano. O que acontece no dia em que essa vantagem finalmente acabar? Acontece rápido e acontece brutal. No instante em que uma plataforma concorrente entra num mercado com uma taxa de comissão de host melhor, hosts que nunca tiveram que se comprometer exclusivamente com nenhum app e que podem listar suas propriedades em múltiplas plataformas simultaneamente, invadem e competem quase inteiramente em take rate em questão de meses. Essa competição tipicamente varre entre 20 e 40% da margem de reserva da plataforma original numa dada cidade.
Design de app e fidelidade de hóspede, em muitos casos, não conseguem impedir um viajante de abrir um segundo app e checar o preço, cortando uma plataforma da maioria dos seus hóspedes fiéis, justamente nas semanas de pico em que as margens são maiores. Uma plataforma que estava usufruindo de uma take rate efetiva de 15% numa cidade pode, dentro de um único trimestre fiscal, ver sua média empurrada para 11% ou 12% só por um concorrente mais barato aparecer na loja de app. Mas programas de fidelidade e políticas de reembolso não são as únicas ferramentas que essas plataformas usam para se manter à frente. Cada vez mais elas simplesmente compram a concorrência antes que ela vire ameaça. Em vez de financiar a entrada arriscada em mercados de estágio inicial elas mesmas, grandes plataformas de aluguel de curta temporada migraram para adquirir concorrentes regionais e negócios adjacentes, uma vez que esses operadores já provaram que o mercado funciona. Depois que a maior parte do risco de entrada de mercado já foi absorvida pelo capital de risco de outra pessoa. A Airbnb adquiriu a Luxury Retreats em 2017 por cerca de 300 milhões de dólares, em grande parte para colocar as mãos num portfólio provado de casas de alto padrão e numa operação de concierge que não conseguiria construir do zero. Adquiriu o Hotel Tonight em 2019 por cerca de 400 milhões de dólares, em grande parte para garantir um inventário de reserva hoteleira de mesmo dia que seu modelo de aluguel de temporada não conseguia servir. A Booking Holdings adquiriu parte do site ancestral de aluguel de temporada Vrbo para encaixar seu próprio inventário fragmentado de aluguel de temporada no seu negócio hoteleiro dominante. O padrão que emerge é uma espécie de divisão de trabalho. Hosts assumem o risco aterrador de estágio inicial de listar uma propriedade. Os gigantes aparecem depois, seja com talão de cheques ou troca de ações, comprando certeza em vez de criar do zero. Todo esse deslocamento de risco funciona até o momento em que não funciona. E quando falha, pode falhar numa escala que ameaça derrubar uma plataforma que parecia intocável. Em 2020, conforme a pandemia varreu as viagens globais da noite para o dia, o volume de reservas da Airbnb caiu cerca de 72% em questão de semanas. A empresa estava, pelo relato do próprio Chesky, há semanas de ficar sem dinheiro. Demitiu 25% do quadro de funcionários, levantou $1 bilhão em dívida de emergência em termos que rodadas de captação não deveriam carregar, e se preparou para a possibilidade de que o negócio inteiro não sobreviveria ao ano. Depois, ainda naquele mesmo ano, a Airbnb abriu capital numa avaliação que fechou o primeiro dia de negociação acima de $86 bilhões. A saída foi uma demonstração ainda mais crua do que o mercado estava de fato precificando. Não estava precificando a receita corrente da empresa. Estava precificando sua trava num mercado de dois lados que acreditava que ninguém mais conseguiria reconstruir e acreditava que a pandemia ia passar e o flywheel ia reiniciar. Mesmo um único escândalo de festa arruinando uma propriedade ou uma sequência de processos de câmera escondida pode varrer dezenas de milhões de dólares em valor de acordo legal antes que um único tribunal tenha julgado a lei subjacente. Empresas dessa indústria não tratam dano à propriedade e má conduta de hóspede como uma emergência rara. Elas constroem reservas de seguro, fundos de garantia de host e orçamentos de confiança e segurança diretamente no seu planejamento operacional. Do mesmo jeito que o operador hoteleiro provisiona para uma queda que espera que nunca aconteça. Apesar de absorver perdas assim, ano após ano, a margem bruta geral da indústria em reservas concluídas continuou subindo conforme as empresas amadureceram. Como isso segue sendo verdade? Compare os números lado a lado e o padrão fica óbvio. Plataformas maduras de aluguel de curta temporada tipicamente registram margens de contribuição de 20% a 40% em reservas individuais. Empresas de software, frequentemente apontadas como o padrão ouro de lucratividade, rodam entre 20% e 35%. Operadores hoteleiros, pesados por imóvel, equipe e custo de manutenção, costumam aterrissar entre 5% e 15%. Gestores tradicionais de imóveis, com frequência, operam em margens de só 3% a 10% sobre a receita bruta. Serviços de limpeza de aluguel de temporada muitas vezes operam em margens de 1% a 3%. A indústria de aluguel de curta temporada senta surpreendentemente alto nessa lista. E o motivo volta para a mesma ideia que abriu essa história inteira. Seus ativos centrais não são físicos, são algorítmicos e contratuais. Uma vez que um marketplace está vivo e os dois lados aparecem de forma confiável, o custo de reservar cada noite adicional costuma ser perto de nada, enquanto o preço cobrado por aquela noite é definido não pelo custo da casa, nem pelo da limpeza, mas pelo que o mercado aguenta naquele exato momento de pico de demanda, quando o hóspede não tem alternativa melhor. Essa brecha, protegida por um mercado dois lados que fica mais líquido a cada anúncio adicional e a cada avaliação adicional, é onde a margem de contribuição numa reserva madura pode passar de 35%. Mas a maior ameaça isolada a esse modelo na próxima década pode não ser uma plataforma rival de jeito nenhum. Pode ser a política de habitação das cidades que tornaram o modelo inteiro possível. Durante a maior parte da história, a Airbnb se destacou entre as empresas de hospitalidade por operar inteiramente fora da estrutura regulatória hoteleira, ao contrário de redes de hotéis e bed and breakfasts que pagavam taxas de ocupação, carregavam seguro comercial e estavam sujeitos a restrições de zoneamento de aluguel noturno.
Essa vantagem está erodindo em tempo real, conforme cidades como Nova York, Paris, Amsterdã e Barcelona aprovam ordenanças que limitam o número de noites por ano em que um imóvel pode ser alugado a curto prazo, exigem números de registro ligados a residências primárias verificadas e, no caso da Local Law 18 de Nova York de 2023, efetivamente forçam a Airbnb a remover milhares de anúncios não conformes ou enfrentar responsabilidade em nível de plataforma que a cidade raramente impõe sobre hotéis. Em resposta, as plataformas começaram a ajustar sua estratégia central de formas que os hóspedes raramente veem. Algumas deliberadamente empurraram hosts em direção a estadias de longo prazo acima de 30 dias, onde regulações de curta temporada não se aplicam, mesmo quando isso significa que a plataforma recusa as reservas de noite única mais lucrativas para a qual foi originalmente construída. Outras priorizaram investimento em parcerias hoteleiras e categorias de resort de casa inteira, onde o ônus regulatório já está embutido no modelo operacional do host. O que nos traz de volta à pergunta real por baixo de tudo que acabamos de percorrer. Se a regulação de moradia continua corroendo o volume de anúncios que faz esse modelo inteiro funcionar, a plataforma de aluguel de curta temporada sobrevive na sua forma atual? Aqui está o que tudo isso realmente soma. Uma empresa de aluguel de curta temporada não é no seu núcleo um negócio de hospitalidade. A casa, o código de check-in, a cesta de boas-vindas, a avaliação de 5 estrelas, esses são só a casca visível enrolada em volta do ativo real, que é um marketplace 2 lados de preço variável, em tempo real, que combina inventário de moradia subutilizado com demanda momentânea de viajante a um preço que nenhum lado conseguiria negociar sozinho. Toda a parte da indústria que acabamos de percorrer, os tiers de anúncio, os programas de confiança, a aquisição de negócios adjacentes, as guerras regulatórias sobre zoneamento e registro, o negócio de experiences enxertado em cima, a rede de limpeza construída por baixo, é na verdade uma única máquina conectada, construída para atrair aquele mercado 2 lados, torná-lo mais líquido e extrair o máximo de valor de cada net possível, antes que concorrentes ou reguladores forcem o preço de uma noite descer ao custo real da casa. É também por isso que essa indústria provoca sentimentos tão contraditórios. A mesma empresa que extrai taxas de serviço de 2 dígitos de ambos os lados de uma reserva enquanto não paga nada pelo imóvel, é com frequência a mesma empresa cujo marketplace quietamente tornou possíveis estadias curtas acessíveis em cidades onde hotéis nunca se deram ao trabalho de aparecer. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, porque vêm do mesmo incentivo subjacente. Você nunca está realmente comprando uma noite de quarto quando você compra numa plataforma de aluguel de curta temporada. Você está comprando um relógio de contagem regressiva, uma janela limitada durante a qual aquela plataforma detém o direito algorítmico e contratual de ser o único casamenteiro entre uma pessoa que tem uma casa e uma pessoa que precisa de um lugar para dormir, precificado ao que o mercado aguenta naquele exato momento de demanda. Agora eu vou trazer isso para perto de você, porque até aqui foi tudo cifrar em dólar e cidade gringa. Vamos imaginar 3 cenários de quem tenta viver disso aqui, e essa é a parte que ninguém te mostra no Instagram. Cenário 1. O bairro. Um apartamento de 2 quartos na periferia de uma capital brasileira, listado por um host individual que mora num dos quartos e aluga o outro. Diária nominal de R$200, ocupação média de 60%, dá faturamento bruto mensal de cerca de R$3.600. Desconta a taxa de serviço da plataforma em ambos os lados, que no Brasil costuma somar perto de 15% do valor total, desconta a limpeza terceirizada, desconta os impostos do microempreendedor individual, desconta energia, internet, água, itens de consumo, amortização de cama e travesseiro. O lucro líquido real, quando o host para somar, fica em torno de R$700 a R$800 por mês. Menos de R$30 por dia de trabalho não declarado, ancorado na sua própria casa, com risco Shengyu e jurídico inteiro em cima do seu CPF. Cenário 2. A Avenida. Apartamento inteiro de luxo numa rua nobre, perto de praia ou centro financeiro, gerido por um host profissional com 3 a 5 imóveis. Diária nominal de R$600, ocupação de 75%, faturamento bruto mensal de uns R$13.500 por unidade. Aqui entra a cadeia, comissão de gestão de 20% sobre o bruto, taxa de limpeza fixa repassada, imposto de ocupação quando o município cobra, manutenção de IMI, reserva para dano, taxa de serviço profissional mais agressiva da plataforma. O lucro líquido do dono do imóvel, depois do gestor e da plataforma terem tirado, costuma cair para entre R$2.500 e R$3.500 por mês por apartamento. Payback do capital investido em mobília e adaptação, cerca de 16 a 24 meses, desde que a ocupação segure e nenhuma nova lei restritiva caia do céu. Cenário 3. O shopping de hotéis. Portfólio de 20 imóveis sob uma operadora profissional, com acordo de take rate favorável com a plataforma e equipe interna de limpeza. Faturamento bruto mensal do portfólio ultrapassa R$260 mil, mas a margem líquida do operador, depois de folha, logística, marketing, tecnologia, impostos e perdas com danos, abre em torno de 8 a 12%. É acima da hotelaria tradicional, é abaixo do sonho que o hóspede imagina quando você conta que o dono ganha 150 por noite. E aqui entra a guilhotina final. Pegue o cenário de avenida, o que a maioria das pessoas sonha em reproduzir. Investimento inicial de mobília, linear e concessões para tornar o hábito hospedável, uns R$50 mil. Lucro líquido mensal, R$2.500 no cenário otimista. Payback 20 meses.
20 meses para recuperar o capital, desde que nada dê errado, desde que a plataforma não mude o algoritmo de busca, desde que o município não limite noites, desde que um hóspede não arranque um sofá, desde que nenhum concorrente mais barato desabe sua margem em um trimestre. Compare com renda fixa, aqueles mesmos 50 mil num título público prefixado rendendo a taxa de juros atual do país, com risco zero sobre o CPF, sem chamado de hóspede às 3 da madrugada, sem processo, sem fiscal, sem avaliação de 5 estrelas. A matemática da Airbnb não é uma farsa, é uma máquina de extrair valor sobre um ativo que ela não possui. Mas quando você tira a propaganda, o que sobra é uma indústria onde a plataforma fica com o melhor pedaço, o gestor fica com o segundo melhor e o dono do imóvel assume o risco inteiro pela fatia mais fina. Se achou santo feito, deixa o like. Se ainda acha que renda fixa é pra otário, prova nos comentários que eu errei.